Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. É um prazer muito grande estar de volta com você. Estamos aqui sempre com o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. A TV Sete Lagoas, com o nosso programa pelo canal 8 da Claro, TV a cabo. Estamos também com você no nosso aplicativo, no nosso canal do YouTube. E esse programa especial também, né, está na Com Brasil, no canal 28 da Sky e da 8 TV, na sexta-feira. Cumprimento a você de todo o Brasil que nos assiste também pela Com Brasil e também pelo nosso canal do YouTube. Hoje, de volta aqui, recebendo um grande amigo meu, ele que é não só especial, é especialista também, e vem bater um papo conosco, meu grande amigo Francisco. Seja bem-vindo, Francisco. Eu que agradeço. Né? Tá de volta aí, né? Fixou de novo em Sete Lagoas. Que bom, né? Tá indo bem, né, Francisco? Tá maravilhoso. Maravilhoso. 2024 foi lindo. Foi, né? Foi um bem ano corrido, produtivo, né? Mas bem corrido, né? Muitas novidades, assim. Deu para colher muito, né? Principalmente naquilo que eu acredito com relação ao meu trabalho, né? Então, vamos ver se a gente continua com esse pique agora em 2025, que é mais necessário ainda, né? Acho que cada ano que passa é mais desafiante, né? As coisas vão mudando, né? E a gente vai se adaptando. O dia tem 24 horas, né, Francisco? Mas o tempo está passando mais rápido? Acho que a estrutura mental, as pessoas compreendem. O tempo é o mesmo, né? Acho que a mente, ela tem a capacidade de fazer diversas coisas, né? E essa estrutura que a gente está aproveitando mais, entendendo essa estrutura mental. Tanto é que a gente está inventando mais coisas, né? Assim, o salto tecnológico é muito grande, né? Uhum. Então, o homem está desenvolvendo através dessa estrutura mesmo. Acho que não é o tempo em si. Se você for morar na roça e tirar o relógio, o tempo está lá da mesma forma. Não tem essa pressa, né? É verdade, Mas até na roça a tecnologia chegou e as coisas mudaram, né? Ô Francisco, você está atuando na cidade em quais as áreas? Eu estou com a psicanálise, né, integrativa. Eu trabalho com o renascimento, né, que é a regressão através da respiração, e também com consultoria na área de recursos humanos, né, cuidando de pessoas. Sim. As pessoas, como é que elas estão? Melhores ou piores? Tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Você pode escolher. Eu acredito que como as coisas estão aceleradas, como você está colocando, né? Acontecem coisas novas que nem a medicina não sabe o que está acontecendo, né? Eu acredito que muito é o desamor. Não existe amor, existe mais desamor. Isso está muito nítido, né? E com relação a isso aparece de tudo, né? Então, eu acho que em determinado momento a pessoa acorda para ela, né? Para sentir o que ela pode fazer por ela mesma, né? Então está borbulhando bastante coisas, situações adversas, né? E isso às vezes até os colegas ficam em dúvida, né? O que está acontecendo? Mas eu percebo nesse lugar uma relação de desconexão, né? Uma relação de, não sei se está muito o planeta em si tem muita tecnologia, eles ainda não sabem usar esse recurso. Acho que está atrasado esse tempo, um tempo de um tempo de outro, né? E o próprio recurso do planeta, ele não tem esse recurso todo para estar sendo saqueado dessa forma, né? Então existe uma desconexão mesmo, né? Sim, sim. Mas você acha que isso é proposital? Tem alguns grupos que provocam isso, ou é da vida normal? Tem os grupos, né? Tem os grandes poderosos, né? Tem. Os grupos têm essa necessidade, né? De domínio, né? Esse domínio aí é cruel, porque as pessoas, elas estão sendo monitoradas, né? E manipuladas. Exatamente. Né? E aí, eu vejo assim, se a gente colocar um tempo atrás, bem atrás, se vou colocar a relação da igreja, né?
que a igreja criou o confessionário, né? Sim. Ou seja, era o jeito dela saber que Controlar, controlar, né? Então a igreja ela foi muito esperta nesse lugar. Né? Isso aí, na publicidade, é comparado como a pesquisa que a agência de publicidade faz. Né? Pesquisa de mercado. A igreja tinha isso, né? E uma época eu trabalhava na Souza Cruz, eu era vendedor, né? E eu tinha 5 varejos que eu tinha de auditar para saber o que os concorrentes estavam vendendo para aqueles 5 varejos. Então, a Souza Cruz, no mercado todo, né, isso aí na década de 80, né, no mercado todo nacional, ela sabia o que ela faria com a concorrência. Então, eu estou te colocando assim, marcadores de tempo, né, e aí hoje é muito mais fácil ele estar monitorando muito mais, né. Não, a gente vê até o próprio Big Brother, a audiência que dá, porque estão sendo monitorados, né? Aquele teatro todo, né? Então a gente vê a mentalidade, onde está, né? As pessoas não se despertam para si. Então... E ontem eu ouvi uma coisa de um jornalista, e hoje eu ouvi outra, aí eu fiquei até pensando sobre essa questão do algoritmo, né? Da rede social. Mas o algoritmo, ele parece que ele começa a acontecer também na vida da gente, que o assunto ele repete assim do nada, né? Aí o jornalista falou que a rede social está aí para destruir as pessoas, né? Isso eu ouvi ontem. E hoje eu ouvi uma pessoa que, na verdade, ela é psicóloga, falando que a rede social, ela realmente está destruindo as pessoas, mas ela não é regulamentada, né? E o problema é que ela está aí destruindo a sociedade. Então, ela precisa de ser regulamentada porque a sociedade não vai suportar isso por muito tempo, né? E, na verdade, isso parece que está acontecendo, né? As pessoas estão na rede social impulsivamente, né? E não conseguem sair, né? E ali, às vezes, também é um grande teatro, né, Francisco? Uma ficção, né? Uma ficção, né? Só que a gente precisa de passar por isso, né? Tudo tem que ser experimentado, né? Ou seja, você vai experimentar e ver qual é o seu ciclo nesse lugar. Então, eu acho que não tem nada errado, né? Porque se você compreende que você está se formando, né? Em algum grau para você mesmo, né? Então, esses experimentos também são necessários, né? Então, eu não vejo assim com um ar crítico, né? Porque você pega o adolescente, está nesse lugar, está falando essa língua, então eles estão mudando o planeta, né? A forma de ver o planeta. Então a gente não sabe que dimensão que esses jovens estão, na verdade. A gente só discrimina em relação ao que a gente fez na nossa adolescência, né? Uhum. Então a gente meio que julga esses jovens, né? E eu acho que... Não, e a gente julga porque a gente acha que o que a gente fez era certo, né? E às vezes não, às vezes o que eles estão fazendo é que é certo, né? Quer dizer, não que a gente ou eles sejam certos, cada um está num tempo diferente, com uma tecnologia, uma cultura diferente, uma forma de viver diferente, né? Uhum. Então, quer dizer, um jovem de hoje, se você colocasse ele vamos colocar 20 anos atrás, ele ficaria muito perdido, né? Por exemplo, você não tinha aplicativo de bate-papo, né? A gente, no máximo, conseguia falar via telefone. Esse cara ia ficar louco, né? Então, assim, a mesma coisa a gente, né? A gente, às vezes, tem hora que... eu, por exemplo, gosto muito de tecnologia, mas tem hora que eu não suporto, né? Opa, tá difícil demais isso aqui para mim, né? Sim. Aprender, se adaptar àquilo, né? Muito rápido. Então, são contextos diferentes, né? Como você falou, são experiências de vida, né? Experiência, exatamente. Porque você pode... da mesma forma que você pode se perder, você se acha, né? Porque a partir do momento que você tem uma determinada sensibilidade e você acredita nessa sensibilidade, você vê todo o teatro, né? Mas se você não tem essa sensibilidade ou não acordou essa sensibilidade, você se torna um boneco, né? Você é manipulado. E aí você vai fazer as experiências, né? Ou boas ou ruins, você vai estar nesse lugar de experimento, né? Sim. Mas aí você está sendo comandado, né? Uhum. Se você não tiver, né, essa sabedoria para sair daquilo, né?
A sociedade, ela, em certos pontos, ela aprisiona muito as pessoas, né? A gente vê a diferença que é, por exemplo, da vida de uma cidade grande com uma pequena, né? O ritmo da vida é muito diferente, né? Nos seus atendimentos aqui, você tem atendido, eu falo assim, individual, né? Aonde? Você tinha uma parceria com a faculdade ou ainda tem? Como é que tem a SPBE, né? Que é a Escola de Psicanálise, e o espaço Namastê. A Namastê Namastê. Namastê é lá também? É no Jardim Arizona. Jardim Arizona? É o quê? É um local de meditação? Não, é um local que tem vários terapeutas, né? Multidisciplinar. Então, tem várias técnicas. Aí lá você escolhe aqui o que você gostaria de estar fazendo, né? Lá eu trabalho com renascimento e na escola lá a gente trabalha com a psicanálise, né? E dentro das empresas eu estou colocando a terapia dentro das empresas, que eu acho que é uma novidade. Alguns empresários estão sendo sensibilizados para isso, né? Estão vendo que tem que ajudar o colaborador, que não adianta ficar cobrando, né? E uma das propostas é justamente cuidar dentro do horário do trabalho. Ele pode sair um pouco, ir lá e fazer a terapia, ou seja, esvaziar um pouco, né, as tensões, né, do estresse, entender um pouco esse momento que ele também está vivendo, né? A terapia, a proposta é essa, né? Então, eu acredito que isso tende a ser melhorado, né, para as empresas acolher mais esse colaborador. Sim. O renascimento, ele é um conhecimento mais profundo da pessoa? Exatamente. Renascimento é você compreender o que é respiração. A maioria das pessoas respiram inconsciente, né? Vocês estão respirando automaticamente, né? E quando você faz uma mudança, né, vamos colocar uma quebra do paradigma, eu quero entender a respiração. Você inverte os polos, você fica mais respiração do que pensamento, né? Os budistas, a proposta deles da meditação é justamente estar consciente da respiração, né? A inspiração é ânsia de vida, a expiração é ânsia de morte, e o intervalo que existe entre uma e outra é a eternidade, é onde que a gente toca nosso espírito, certo? Porque ali é a ausência, é o ponto neutro que a gente tem. Então, a gente está respirando para mover um corpo, criar eletricidade para um corpo, né? A partir do momento que você vai tendo consciência desse lugar, você amplia sua consciência, porque você não é mais tão pensamento. O pensamento é lixo. Todo pensamento nosso é lixo. Ele entra e sai e você vai dando vida a coisas que não existem. Então, você não se apropria de você, daquilo que você é realmente, né? Então, a respiração, ela tem essa proposta de acordar a pessoa, né, para usar melhor o recurso que é o corpo, né? O corpo tem várias capacidades, né? Mas a gente não usa muito dele, né? Ânsia de vida, nosso masculino; ânsia de morte, nosso feminino; ânsia de vida, nosso positivo; ânsia de morte, nosso negativo. O ponto neutro, né? Então, quando você faz uma leitura do seu corpo, se você está inspirando mais, você está com ansiedade, ânsia de vida. Se você está expirando mais, você está com ânsia de morte. Então, a partir do momento que você vai calibrando essa respiração, você vai interpretando, entendendo ela, porque quem que te ensinou a respirar não foi o bebê, né? Não foi a proposta, respira para você entrar nesse plano aqui, né? Então, a partir do momento que você vai para esse lugar, você está se apropriando de você mesmo. Só que a maioria das pessoas estão no automático. Elas vão no automático, né? Ou seja, ela propõe a respirar numa corrida, no esporte. Não tem nada de errado, né? Você provocar a respiração. Mas quando você... é como se você estivesse se apropriando da própria respiração. Eu quero entender isso, eu quero vivenciar isso. Então, dentro do renascimento tem várias propostas de você compreender as técnicas. A respiração, ela pode levar para uma regressão, porque está tudo a nível celular, né? Todas as nossas memórias estão aqui. Então, você pode viver aquilo que talvez esteja te bloqueando, né? Interpretar aquilo, né? Porque você dá a mão para aquela criança ou para aquela situação passada, né? Você restaura aquela experiência, né? Então, eu já ouvi até falar muito disso, que a pessoa tem uma dificuldade e ela faz uma regressão
lembra do que foi o conflito, resolve ele e depois ela volta. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A grosso modo. A grosso modo? A grosso modo é isso. Porque é engraçado que eu já falei aqui, a respiração é digital. Cada um respira diferente. Certo? Então você tem sua digital que te coloca como um ser único. A respiração é da mesma forma. Certo? Então, ela te dá um passaporte nesse plano. Só que, a partir do momento que você quer entender a criança, né, todos os registros estão através da respiração, porque você tem que chegar nesse lugar de alguma forma. E quem estava presente em todas esses ciclos, né, de crescimento era a respiração. Então, ela promove a regressão. Por quê? Porque ela vai acordando essas memórias. Né? E a partir do momento que você vai montando o seu quebra-cabeça, você sai do jogo. Né? Eu sei, o primeiro jogo não é a família, não é o pai e a mãe. Até que ponto teve abuso de poder, de autoridade? Até que ponto eu senti rejeição nesse lugar? Até que ponto eu não me compreendiam? Ou seja, o bebê, a criança, ela não sabe de nada. Ela está se formando dos pais também que não sabem nada. Os pais estão fazendo um automático, é o que o sistema tem, vão colocar naquela criança, né? E o renascimento é a capacidade de você renascer para você mesmo. Inclusive, tem alguns casos que as pessoas querem até um outro nome, entende? Ela quer tirar, assim, eu não digo karma para não ser tão pesado, mas tirar o peso da família, de alguma forma, para ela se experimentar livre de tudo, né? Tem pessoas que fazem diferente, não? O modo de estado, de país. Então, tem pessoas que experimentam de formas diferentes, né? Eu não estou dizendo que tem que ser tão radical, mas eu estou dizendo que a partir do momento que ela compreende, vai compreendendo, ela vai restaurando, a liberdade dela vai se tornando, que o aprisionamento nosso, às vezes é a própria família, né? Contexto denso, né? Pesado, e a pessoa está repetindo aqueles padrões, está naquele lugar ainda, né? Tá, mas isso aí a pessoa só tem uma noção se ela estiver fazendo com profissionais, né? Porque sozinho é meio difícil, né? Ela precisa de uma ajuda. Precisa, né? A não ser que a pessoa tenha conhecimento. Tenha conhecimento. Não tem nada de errado. Ela cria o rito dela, o que é legal. Porque hoje está fácil, né? Você tem as informações nas mãos. Mas aí se você não usar ela corretamente, complica, né? Mas eu percebo assim, existe um chamado. Todos nós, existe um chamado. Esse chamado, ele é individual, certo? Você tem que se conhecer de alguma forma. Um momento você tem que se conhecer. Então, todo esse sistema ilusório que foi criado, ele vai ser desmanchado. Porque você tem que conhecer o que é real dentro de você. Nós não estou tocando a sua verdade, não. A verdade é nossas crenças. O que é real? O real é muito mais do que a gente imagina. Uhum. Entende? Então, eles falam que o real nem é desse mundo, de tanto ilusão que a gente criou. Então, o real é o resultado de uma matemática ali do dia a dia, né? Que você foi montando. Eles colocam que o real é aquilo que não morre. O real é aquilo que não morre. Então, para você compreender o que o dia a dia da pessoa, ela só lida com coisas que morrem. Certo? Com coisas, um monte de coisas que morrem. Entende? Então, se você compreende que existe alguma coisa, por isso que eu estou falando da respiração, o ponto neutro entre o intervalo da inspiração, é onde a gente toca o espírito, que não é desse plano, né? É até complexo falar isso, porque dá pano para manga, mas esse lugar, por isso que os monges estão ali no silêncio, porque em um determinado momento eles estão respirando, eles chegam a compreender que é o universo que está respirando ele, de tão vazio que eles estão. Então eles permitem que toda a energia, todo o plano dimensional toque ele e ele começa a perceber coisas além do que eles são. O sistema de crença. Entende? Mas isso foi o quê? É a respiração. Então a nossa respiração tem uma capacidade de transcender coisas que a gente nem imagina. Só que a gente usa um pequeno recurso só, né? Um percentual pequeno disso aí. Uhum. Eu vejo que as pessoas, a sociedade, ela está se modificando muito rápido, né? Um exemplo é que as pessoas estão ficando cada dia mais sozinhas, né? Isso é real? Isso é bom. É muito bom. As pessoas têm que se encontrar sozinhas mesmo. Elas têm que
Eu acho assim, a pessoa que começa a gostar dela, de verdade, essa relação ela é sadia, de ficar sozinha, porque ela vai desfazendo essa ansiedade, esse desejo, esse anseio, né? Então, ela suportando ela se autoconhecendo. Eu acho que dentro daquilo que a gente passou na pandemia, isso foi muito bom, porque muitas famílias brigando no mesmo lugar, né? Acordaram, muita gente acordou para ficar sozinha, não, eu prefiro ficar sozinho. Então, isso é um despertar também, porque a partir do momento que você vai repensando você, entendeu? Você está se aprofundando mesmo, né? Na introspecção, na reflexão, né? Então, eu acho que esse estar sozinho é muito positivo. Tá, e você acha que essa relação, ela é uma relação que tende a ser crescente? Porque a gente está vendo isso avançando muito, né? Uhum. As pessoas estão... Eu não sei dimensionar isso. Não, mas eu acho que sim. Eu não sei dimensionar, sabe por quê? Se a gente colocar a relação de frequência, certo? Uma vibração e frequência. Eu vou mudar minha vibração. Eu vou vibrar diferente porque eu estou ficando em casa sozinho. Então, minha frequência está mudando. Porque eu estou mudando essa vibração dentro de mim. Então, a minha frequência, que era uma, que eu atraía umas coisas, eu começo a atrair outra. Então, eu estou mudando, é tipo a rádio, né? Sim, sim. É a mesma coisa. Então, de uma hora para outra, a minha frequência muda a tal ponto que eu vou achar um lugar que eu me adapte mais. Uhum. Então, um lugar que tem a ver com a minha frequência. Então, isso é necessário. Por quê? Porque seria morte e renascimento, né? Você se mata para aquilo que você achava que a vida era aquilo e tal. Você se acorda para você mesmo. E quando você vai ver, tem pessoas nesses lugares também. Aí fica mais rico. Mas você teve de se preparar para misturar com essas pessoas. Teve de estar só. E nesse caso aí que você está falando, aí até você me fez lembrar aqui de algumas relações de pessoas, principalmente em empresas, né? Pessoa que está no local de trabalho, por exemplo, está se sentindo mal, não gosta, não se sente bem no local, não se sente bem com as pessoas que estão ali. Isso também tem a ver, né? Você deve estar até fazendo um trabalho nas empresas com isso também, sim, né? Isso é legal porque denota que a criança não está resolvida. Ou seja, a pessoa ela tem uma impressão negativa de um colega, aquele colega ele desfaz daquele colega, preconceitua aquele colega, né? Mas tem pessoas que têm essa necessidade de fazer isso para melhorar. Então, se eu desfaço de alguém, entende? É para melhorar meu humor. Então, eu tenho que menosprezar, mesmo que seja inconsciente, involuntário, mas eu estou nesse lugar. Então, a criança ela não desenvolveu emocionalmente. Então, ela precisa de estar nesse lugar de desconforto. Mas ela aprende, a partir do momento que ela vai ver que isso também, ela vai para outra empresa e está levando aquele comportamento, assim, nossa, eu senti aquilo naquela empresa, estou sentindo aquilo nessa empresa também. Ela começa a acordar, porque então não está comigo, né? Isso que é legal. Então a pessoa desenvolve de alguma forma, isso é meu, eu tenho que entender. Mas pode também ter aquele caso de você estar num lugar que você foi e tem uma pessoa que é muito difícil e você não consegue conviver com ela, né? Sim, tem de tudo. Isso tem, né? Tem. Tem muito. Tem muito. Tem muito, né? Tem muito. Porque tem muita gente que não tem muito escrúpulo, não está nem aí pro próximo, né? Hoje, assim, o desafio, Santiago, eu percebo assim, essa geração nova, que é a mudança do paradigma, né? E a geração antiga e essa mistura, né? Então, essa mistura às vezes dá choque dentro da empresa, porque um vem com a cultura, com o conceito lá de trás, conhece um pouco da filosofia da empresa e o jovem não está nesse lugar, né? Ele está em outra forma de perceber as coisas, né? Mas é o jovem que vai ser a mudança, porque a cultura, de alguma forma, ela está morrendo, né? Ou seja, não tem como, a não ser que a empresa invista, né? Ela não quer investir no capital humano para fazer essa integração. Aí entra o RH da empresa, propriamente dito, para cuidar de pessoas, né? Mas as empresas, principalmente empresas menores, familiares, ela quer cultuar a filosofia antiga, né? E aquela filosofia antiga, ela não aguenta, ela quebra, porque a mudança é gigante, né? Então, tem que saber interpretar esses jovens,
né? Tem que ter um lugar para eles se expressarem, né? Então não adianta colocar mordaça, colocar uma coisa rígida nesse lugar, né? Então esse ambiente, né? Essa mudança, essa integração, ela tem que ser de uma forma ordenada e orgânica, sabe? E os diretores da empresa, eles têm que saber interpretar isso, né? Sim, sim. Você está fazendo um trabalho também externo, né? Você tem um grupo de pessoas que... Como é que é? Olha, eu vou fazer um trabalho agora na Gruta Rei do Mato. Vou fazer uma vivência. Já fez algumas vezes, né? Eu fiz com os colaboradores, né? Eu fiz com todos os colaboradores, eles participaram. Foi um piloto, né? E eles que deram o aval para abrir para o público, né? Fazer uma vivência dentro da gruta. É uma imersão, um pouco do renascimento, né? Um pouco da respiração. A gente faz um trabalho fora de descontração, riso, né? Relaxamento, né? Alongamento. E tem a caminhada até a gruta. Eu não posso ficar falando, senão perde a graça para quem vai participar, né? E dentro da gruta vai ser legal, porque eu vou mandar apagar as luzes e vai ser diferente. Então, vai ser sinistro. Vai ser sinistro, porque eu não coloco eu coloco um útero. Você voltar para o útero e interpretar esse lugar, entendeu? Quem que você era nesse lugar? O que você, antes de sair, né? Que depois que você sair da gruta, você vai sair assim, cara, não acredito que eu vivenciei isso. Então a proposta é justamente uma baita introspecção, reflexão, né? E silenciamento, né? Ou seja, a mente está muito tagarela, você tem que ter um momento, você tem que desligar ela. E a gruta é perfeito para esse lugar, né? Principalmente que ela vai em degraus, né? Você vai descendo uma passarela, degraus. Então isso é maravilhoso, porque em cada passarela eu coloco uma dinâmica para favorecer a introspecção, né? E a gente vai entrar com umas velinhas, bem, uma fagulhazinha, cada um com uma fagulhazinha na mão. Então tem que cuidar dos degraus, um cuidar do outro, entendeu? Então é uma vivência diferenciada. E é uma coisa que nunca teve, né? Nunca teve. É uma coisa diferenciada porque você sabe o que aconteceu? Quando você vai na gruta com o monitor, ele vai te colocar as memórias. Essa pedra é isso é aquilo, isso tem tantos anos, não sei o quê. Aquela pedra ali lembra Jesus Cristo, essa pedra... Então você entra e sai só com a memória que o monitor comigo é diferente. Você vai ver uma gruta viva. Eu vou te mostrar que ela está viva e conversando com você. Porque aquelas pedras estão vivas e estão se formando, né? Elas estão em formação. Sim, o tempo todo. Então, a partir do momento que você compreende que você é uma gruta, você também está em formação, né? Que você também está nesse lugar, perceber a dimensão do que você é ali dentro, entende? Ou seja, você tem que sair dessa estrutura mental e sentir a gruta, ela viva, né? Tanto dentro quanto fora, porque o silêncio que tem é gigante, aquele ar fresquinho lá dentro, né? Então, assim, a experiência para o pessoal que participou, assim, os relatos foram todos positivos. Então, inclusive, eles estão abrindo a gruta para essas possibilidades, até para corporações, para as empresas. Então, a gente vai ter também as propostas para fazer integração de equipe, né, dentro da gruta. Isso você colocou assim, um está olhando torto para o outro, vamos colocar junto dentro da gruta. Vamos viver, vamos acabar com essa história de conceito, preconceito, essas briguinhas. Tem que tomar cuidado para não julgar o outro lá embaixo. Tem umas pessoas que são cruéis, viu? Mas que legal. Vai ser quando? Vai ser agora dia 9. Dia domingo, tá bem em cima. Tá em cima já, ué. Mas acontece que são só 20 vagas, né? Só pode entrar 20 pessoas. Então, eles queriam, vamos fazer a experiência de uma semana, ver se a gente consegue, né? E aí, a gente tem esse tempo para arrumar as 20 pessoas, até 20 pessoas, né? Na verdade, né? É o número que eles, para ficar seguro lá dentro, né? O número de pessoas e tal, né? Mas para mim o número não importa. Importa é se tiver um grupo de pessoas para fazer a vivência, isso vai desdobrando, porque um vai falando para o outro, né? Porque às vezes a pessoa tem pânico, fobia, e você não tem coragem de fazer isso, né? Você vê a criança dele já está falando, né? Ou seja, ele não se enfrenta, né? A oportunidade de se enfrentar não se enfrenta. Tem gente, por exemplo, que a hora que você apaga a luz, ele fica em pânico, ele não consegue, né? Exatamente. Não consegue caminhar dentro de casa. Eu levei meu filho lá, e ele, pai, eu não vou entrar aí,
Eu falei, me abraça aqui, você vai ver que coisa mais linda. Foi entrando, eu fui conversando com ele, ó. Sente só, as pedras vão falar com você. E ela estava bem úmida, né? Com as goteirinhas, estava bem gostosa, né? No final ele estava dançando na passarela e tal. Eu falei, nossa, filmando ele, tirando foto, né? Vou mandar para os seus amigos essas fotos, e olha que legal. Aí ele já estava todo... Então, assim, o primeiro momento, a nossa mente, ela é medrosa, que ela não quer... Nosso ego, ele nos protege, não sei de quê. Mas a partir do momento que você quebra essa estrutura, você percebe o tanto que você não vivenciou as coisas em função de limite que você mesmo impôs. Entende? Entendi. Como é que a pessoa faz para se inscrever, caso ela interesse? Eu queria deixar meu WhatsApp, pode mandar para mim mesmo, que eu dou as informações necessárias, né? Tem um flyzinho que eu fiz para poder ter as informações necessárias ali também, né? Levar uma lanterna, uma roupa mais confortável, um sapato, calçado fechado, um tênis, né? Não coisa aberta, né? Se possível, uma água, né? Para tomar uma água e tal. As coisas básicas, né? E está disponível naquele momento, né? A gente vai fazer um trabalho que... por causa... O horário é em função que 9 horas abre a gruta para o público. E eu não queria interferir nesse horário, para não ficar... Né? E a gruta ficava exclusiva para esse grupo. Então, de 7 às 9, a gruta é da gente. Legal, né? Legal. Aí eu vou fazer um trabalho antes da entrada, né? De integração de grupo e tal, umas brincadeiras, né? E depois a gente faz a imersão. Então, basicamente, é isso. Qual que é o zap? 15, o DDD, 997573819. Tá. Beleza. Repete. 15. 15 é o DDD, 997573819. Legal. Eu, assim, já te conheço há muito tempo, então qualquer coisa que eu falar é suspeita, né? Mas eu convido a todos a participarem, né? O Francisco realmente é um grande profissional, apesar de ser meu amigo, né? Mas, assim, a gente precisa de evoluir, né, gente? Então, acho que nós temos aqui em Sete Lagoas esse trabalho que é excepcional e merece aí, né, o apoio de todos também, né? Parabéns, eu fico satisfeito de saber que vocês estão com esse projeto aí, né? Sim, e a gruta em si, né, também... Outra novidade é que a gerente da gruta... Ela é Honorinda, né? Não, é a Raquel. É a Raquel? Ela é gerente da Maquiné e Lapinha. E posteriormente a gente vai estar fazendo lá também. Que bom. Então a proposta... E na Maquiné é legal que dá para fazer uma biodança lá dentro. Como são salões, né? Dá para fazer... Puxa, nem posso falar. Aí você está dando, como diz o pessoal, fala, quando você adianta alguma coisa, é spoiler, né? Eu prefiro que né? Mas é uma vivência interessante, viu? Porque você imaginar que o que está fora está dentro, né? A gente não é de osso, mineral, mesma coisa, né? Não tem água, mesma coisa. Então, a partir do momento que você compreende, né? Você começa a entender esse simbolismo todo, né? Porque tudo é simbólico, né? Você vem aqui brincar nessa simbologia toda, né? Esse sistema todo. Né? Mas a partir do momento que você brinca dentro de uma coisa maior que é você, né? Você tem mais compreensão das coisas. Né? Com certeza. Francisco, muito obrigado. Volte sempre. Ok. Você sabe que aqui as portas estão abertas para você, sempre. Opa. Tá? Haribo. Haribo. Obrigado a você também que esteve conosco aqui em mais um Santiago Entrevista. Semana que vem a gente volta com mais uma entrevista especial. Até lá, então.